O que é que acontece depois da morte? Bem, hoje vamos falar rapidamente sobre a doutrina do sono da alma. Doutrina esta muito propagada e ensinada pelos adventistas e pelos testemunhas de Jeová, que ensinam que após a morte nós estamos em um profundo sono, totalmente inconsciente, e que voltaremos à consciência através da segunda volta de Jesus, não é? Do juízo final e de todos os acontecimentos escatológicos aí, esperados pela igreja. Só então aqueles que morreram ressuscitarão e estarão de volta à sua plena consciência. Essa é a doutrina do sono da alma que os adventistas e os testemunhos de Jeová ensinam. E aí você me pergunta, pastor Marinaldo, o senhor concorda com eles? O senhor está de acordo com o ensino deles? Claro que não. Eu prefiro concordar com Jesus, quando ele olhou para aquele ladrão que estava crucificado ao seu lado, e em um último momento de vida daquele homem, Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para ele: ainda hoje estarás dormindo profundamente. Não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Também prefiro ficar com Paulo, o apóstolo Paulo, né, que lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele escreveu à igreja que estava ali na Grécia, dizendo o seguinte: presentes no corpo, ausentes de Deus, ausentes do corpo, presentes em Deus, ausentes do corpo, morrendo, não é? Dormindo em Deus. Não, ele disse ausentes do corpo, morrendo, presentes em Deus. Sem falar que Paulo, mais uma vez, voltando a falar sobre esse tema, e por diversas vezes o apóstolo Paulo, ele falou, não é, sobre essa questão aí de vida após morte, lá em Filipenses capítulo 1, você vai ver Paulo dizendo que partir e estar com Cristo é muito melhor. Ele não disse partir e estar dormindo é muito melhor. Não, partir e estar com Cristo é muito melhor, ok? Prefiro concordar com Jesus quando contou a história do rico e do Lázaro, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, não é? E Jesus coloca aqueles dois personagens em plena consciência, total lucidez. Tanto Lázaro, que estava no seio de Abraão, como o rico, que morreu e foi para as trevas exteriores. E lá ele pediu ao pai Abraão que deixasse Lázaro voltar e pregar para a família dele, não é? Falou até que tinha 5 irmãos aqui, e não queria que os irmãos tivessem o mesmo destino da perdição eterna que ele teve. É claro que o pedido foi negado, mas isso mostra a completa lucidez e consciência em que esses dois personagens estavam, tanto Lázaro quanto o rico, ok? Então, quando a Bíblia compara a morte a um sono, e você talvez me diga, pastor Marinaldo Júnior, então por que a Bíblia compara a morte a um sono? Nós vamos encontrar diversos textos bíblicos, sim, concordo com você, em que a morte é comparada a um sono. Por exemplo, quando Jesus disse a respeito de Lázaro no capítulo 11 de João: vamos à aldeia de Betânia porque o meu amigo Lázaro já dorme. Dormir é porque Lázaro tinha falecido, né? Estava morto. Quando Paulo diz também: nem todos dormiremos, mas num instante, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Quando Paulo ainda escreve dizendo: quanto aos que já dormem, não quero que sejais ignorantes. E aí ele vai explicar, não é, toda a dinâmica dessa questão de vida após morte, ok? Então, quando a Bíblia compara a morte a um sono, quando Jesus foi ressuscitar a menina, não é, que ele disse: ora, saiam daqui porque a menina apenas dorme, e riam-se dele, e a menina estava realmente morta, não é? Literalmente morta. Quando a Bíblia está comparando sempre a morte a um sono, minha gente, a Bíblia está falando da inércia do corpo nesse momento, ok? Do desligamento do corpo em relação ao contexto humano na sua existência. Ou seja, quem morreu é como se estivesse dormindo, não é? Quando nós estamos dormindo, nós perdemos toda a percepção do que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor e na nossa existência humana, porque estamos dormindo. Então não estamos percebendo coisa nenhuma. É neste sentido que a Bíblia sempre compara a morte ao sono, ok? Mas não no sentido da inexistência da consciência por determinado momento.
Não no sentido de sono profundo, aonde não estaríamos em lugar nenhum, nem com ninguém, mas dormindo profundamente até que Jesus volte para nos ressuscitar dos mortos. Não, a Bíblia não está falando nesse sentido. A Bíblia, quando compara a morte a um sono, repito, ela está falando da inércia do corpo, da semelhança, não é, com aqueles que dormem, literalmente, que dormem. Porque quando alguém morre, já ouvi até expressões de alguém dizer: fulano morreu com tanta paz, o semblante dele é como se estivesse dormindo, ok? Nesse sentido, a Bíblia compara a morte ao sono, mas não é isso que as Escrituras Sagradas nos ensina, que quem morreu está dormindo. Não, após a morte estamos totalmente conscientes. Vamos nos encontrar com entes queridos que já partiram, com amigos, não é? Vamos nos encontrar com as pessoas que partiram em Cristo, em Deus, que estão agora em glória, ok? Então estaremos totalmente conscientes, assim como o rico e o Lázaro estavam conscientes. Estaremos totalmente conscientes, assim como o homem crucificado ao lado de Jesus, que estaria com ele, disse Jesus, naquele dia ainda no paraíso. Estaremos totalmente conscientes, assim como Paulo falou: ausente do corpo, morri presente em Deus. Ora, se eu estou dormindo, eu não estou presente em lugar nenhum, ok? Então é isso. Que Deus abençoe a todos, que você possa ter entendido essa questão de consciência pós-morte. É simples assim, é prático assim e é objetivo assim. Não tem muito o que falar sobre essa questão. A Bíblia já fala por si só. A Bíblia é muito clara, né? Os textos são muito tangíveis, muito claros, muito objetivos, sem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Que Deus abençoe a todos vocês, ok? Acessem outros vídeos. Não se esqueçam de se inscrever neste canal, porque sempre que eu colocar um novo vídeo no YouTube, vocês serão notificados, avisados e poderão ter acesso. Deus abençoe a todos.